Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje, então, para nós iniciarmos as nossas atividades, né? Nós vamos fazer a atividade 1 da apostila do primeiro bimestre. Nós vamos trabalhar aí, então, 2 crônicas, certo? Eu vou fechar, então, agora a câmera para que vocês possam visualizar melhor aí a apostila. Bom, então nós temos aí a atividade 1, crônica. Leia o texto abaixo de Elsie Lessa e responda as questões 1 e 2. A primeira crônica, então, ela se chama Um Quarto de Rapaz. Vocês vão ler aí com bastante atenção e vão perceber que nessa crônica acontece uma coisa muito comum hoje em dia, né? A gente tem uma mãe, então, que vai ali, entra no quarto do filho dela, adolescente, né? Para dar uma olhada como é que tá esse quarto, e aí ela vê que esse quarto tá todo bagunçado, livro espalhado para todo lado, né? Aquela coisa de quarto de adolescente. Só que aí ela começa a analisar, então, meu Deus, será que meu filho sempre vai ser assim, né? Será que quando ele casar, a esposa dele vai se ver aí às voltas com esse jeito bagunceiro, tal? E aí, de repente, a mãe começa a organizar um pouco o quarto e ela tem uma surpresa, certo, pessoal? Bom, seguindo então, nós temos aqui, ó, no finalzinho do texto, a gente tem uma explicação de quem foi o Padre Vieira, porque nesse texto aparece uma expressão relacionada ao Padre Vieira, que está explicada aí para vocês poderem responder a questão número 2. Leiam com bastante atenção que vocês vão entender aí o que significa essa expressão, que era muito usada antigamente, principalmente lá na região Nordeste, certo? Então, questão 1. A ideia central do texto é... Ideia central, pessoal. Vocês têm que ler o texto e entender que ideia que esse texto está trazendo, vamos dizer assim, no sentido geral, certo? No sentido global do texto. Então, você vai analisar aí e marcar uma das alternativas. Depois a gente tem a questão 2 aqui em cima. A expressão estalo de Padre Vieira pode ser interpretada no texto como... Tá lá no finalzinho do texto, né? É só você ler lá que você vai conseguir entender o que quer dizer essa expressão estalo de Padre Vieira, que era muito usada antigamente. Bom, chegamos então à segunda crônica. Top, cintura baixa e beleza imperfeita. Aqui, pessoal, a gente tem também uma crônica falando de adolescentes, né? Só que nesse caso são as meninas que estão aí em foco, né? Como é que é o comportamento dessas meninas quando elas se juntam e tal. Bom, aí, pessoal, nós temos a questão 3. O texto aproxima um grupo de meninas a um bando de maritacas. Isso se dá em razão de... O autor do texto, então, realmente, ele faz uma comparação, né, entre o comportamento dessas meninas, a forma como elas agem, com o comportamento das maritacas, né, desse tipo de ave. Então, lendo o texto aí, você vai conseguir perceber como é que é feita essa comparação. E 4. Após uma cena cotidiana, no segundo parágrafo, o autor passa a refletir sobre a arte. Essa mudança de assunto ocorre por quê? Ele vai perceber aí, então, né, pessoal, que tem alguma relação aí entre essas meninas aí, o comportamento dessas meninas e a arte. Então, lendo o texto, você vai perceber aí qual é a relação que ele faz. Certinho, pessoal? Então, essas são as questões aí da primeira atividade, dessa primeira semana, do primeiro bimestre, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês encaminham aí no grupo do WhatsApp que a gente resolve, tá? Eu estou aqui à disposição. Desejo para vocês uma boa semana, continuem se cuidando, que logo, se Deus quiser, nós vamos estar juntos presencialmente. Um abraço a todos e até mais.